Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, fortaleça, dê a graça, a paz de um domingo abençoado na presença dEle. Hoje nós estaremos fazendo culto online, temos nesse dia 13 a eleição dos oficiais, por isso nós optamos por transmitir o culto online e fazer a eleição dos oficiais presencial. Nós cremos que o Senhor nos abençoará da mesma forma que nos abençoou durante todo o tempo que transmitimos o culto online durante a pandemia, no tempo que não podíamos estar presencial. Nós sabemos que o Senhor estará abençoando os nossos corações nesta manhã. Por isso eu quero iniciar esse momento de culto, lendo a palavra de Deus, pedindo para que Ele venha e nesse culto Ele possa abençoar os nossos corações através da sua palavra. Eu vou ler o Salmo de número 27, do versículo 1 ao versículo de número 6. Escutem o que diz a palavra de Deus. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus e os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo e me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Amém. Até o versículo 6, o Salmo 27. Aqui o salmista declara por várias vezes que não teria medo. Não ficaria com medo, mesmo que o perigo chegasse sobre ele, mesmo que os maus o atacassem, mesmo que viessem uma série de dificuldades que tentassem fazer caí-lo ou tropeçar, ele diz que não teria medo. Continuaria firme, olhando para o Senhor. A expressão dele é: eu vou continuar firme, confiando em Deus. Essa é a atitude de um cristão, de alguém que conhece Deus. As lutas vêm, tentam nos meter medo, porém a nossa confiança em Deus nos fazem vencer o medo e seguir adiante. É o que ele diz aqui, fala: eu quero viver na tua casa, eu quero estar na tua presença, eu quero perceber as suas maravilhas, eu quero experimentar da tua direção, eu quero ouvir as tuas orientações, Deus. Por isso eu não terei medo do inimigo, dos que me atacam, não desanimarei, eu vou esconder-me junto com o Senhor, para que o Senhor me guarde e me proteja. E no final, os inimigos que me cercam serão derrotados. E eu vou exaltar o Senhor com cânticos de alegria. Essa era a ideia que tinha uma pessoa que conhecia a Deus. Nós, irmãos que conhecemos a Deus, devemos também manter a nossa confiança em Deus. Apesar das lutas que passamos, das dificuldades que enfrentamos, nós continuamos olhando para o Senhor, confiando nele, seguindo adiante e cantando louvores ao nosso Deus. Por isso eu vou orar, pedindo para que Ele venha nos abençoar neste culto, nesta manhã, e após essa oração, nós todos juntos adoraremos o Senhor com um grupo de louvor. Oremos. Senhor Jesus, neste momento eu te agradeço, através do teu nome, Jesus, eu adoro o Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. E é esse Deus que nós estamos adorando nesta manhã, neste culto de exaltação e de louvor ao nome do Senhor.
Eu peço que o Senhor abençoe os nossos corações e as nossas mentes, para que, ao prestarmos culto ao Senhor, nós sejamos abençoados, edificados, fortalecidos. Que a nossa confiança aumente cada dia mais no Senhor, que o medo vá embora, que o inimigo seja derrotado e nós possamos continuar firmes, adorando e exaltando o nome do Senhor. Pai, de uma forma especial eu peço pela a eleição dos oficiais que teremos neste dia. Abençoa, Senhor Deus, cada um daqueles que forem eleitos, que eles sejam dignos de louvar o Teu nome através do serviço, através do dispor-se a Te servir. Abençoa a mente e o coração de cada um dos irmãos que estarão votando, para que votem naqueles que o Senhor revelou para estar à frente da Tua igreja. Abençoa e dirige esse momento. Permita que neste instante nós possamos cantar ao Senhor, adorar ao nome do Senhor, e que o nosso louvor chegue diante do Teu trono com aroma suave e agradável, e o Senhor se alegre conosco pela nossa adoração. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar, irmãos.
Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Muito bem, irmãos. Nós vamos seguir adiante, edificando o nosso coração com a palavra de Deus. Só lembrando que eu estou ministrando a vocês 3 conselhos que o Senhor colocou no meu coração para entregar a cada um de vocês. São conselhos de despedida. Eu estou deixando o pastorado no ano que vem da segunda IPI,
Portanto, certamente Deus enviará um pastor que abençoará a vida de vocês, continuar cuidando da segunda IPI. Vocês certamente devem se juntar com esse pastor e seguir adiante, honrando o nome de Jesus, servindo o Salvador de vocês. Irmãos, eu já dei 2 conselhos para vocês, e esses conselhos eu estou pegando na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2 e capítulo 3. O primeiro conselho que eu dei a vocês é que vocês devem continuar unidos com Cristo e nunca separar-se de Cristo. Nunca esquecer que vocês precisam buscar Cristo todos os dias, constantemente. Esse foi o primeiro conselho. O segundo conselho que eu dei a vocês é que vocês devem sempre se lembrar do amor de Deus por vocês. Vejam o grande amor de Deus por vocês. Ele entregou o seu próprio Filho para que vocês tivessem a vida eterna. Por isso, quando a gente contempla o grande amor de Deus, nós conseguimos seguir adiante, animados, firmes, porque nós sabemos que não há nada que possamos fazer que diminui o amor de Deus por nós, ou que aumenta o amor de Deus por nós, porque Deus simplesmente nos ama eternamente. Lembrem-se disso. O terceiro conselho que eu quero lhes dar está na primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Vamos ler esse texto. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Esta é a palavra que o Senhor nos oferece esta manhã para a meditação. E o tema é, na verdade, o conselho é: não deixem que ninguém os engane. Esse foi o conselho que João deu aos cristãos da sua época. Porque João sabia que sempre haveriam ações, estratégias malignas, infernais, para tentar enganar os cristãos e fazer com que os cristãos se desviem da vontade de Deus, se desviem do que Deus preparou para eles. Os falsos mestres são muito anunciados na época de João, aqueles que viriam para tentar enganar os cristãos com uma palavra mentirosa, com um evangelho que nem é o de Cristo. Falsos mestres que pegariam parte da palavra de Deus e colocariam outras partes humanas, terrenas e até pecaminosas e até satânicas na pregação do evangelho para deturpar o caminho do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Por isso, o apóstolo João, preocupado com o aparecimento de muitos falsos profetas, também preocupado por conhecer como Satanás age para tentar enganar o coração dos cristãos, dá este conselho aos cristãos daquela época: não deixem que ninguém os engane. E esse é o terceiro conselho que eu, pastor Moura, quero deixar para a segunda IPI, para cada um dos que fazem parte da igreja do Senhor. Não deixe com que ninguém vos engane. Muitos falarão em nome de Cristo e falarão mentiras, guiados certamente por Satanás, pelas artimanhas de Satanás. Mas, meus irmãos, nós devemos buscar aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que vem de Jesus Cristo. Tanto é que aqui no capítulo 3, versículo 7, João, quando fala, não deixe que ninguém vos engane, ele diz assim:
Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Então, seguindo essa orientação de manter uma vida correta, imitando a Cristo e fazendo o que Cristo deseja, nós devemos tomar cuidado para que ninguém nos engane, principalmente aquele que é o enganador, que é o que o João vai falar aqui, o diabo. O diabo, ele tem toda uma artimanha, uma forma de agir para enganar aqueles que amam a Deus, os cristãos. Portanto, nesse texto, João vai ensinar a respeito de um grande engano que Satanás joga para os cristãos e que muitos cristãos caem neste engano. No versículo 8, João diz assim: quem continua pecando pertence ao diabo. Continuar pecando. Quando João coloca essa palavra, ele vai colocar em vários outros momentos essa palavra continuar pecando, continuando em pecado. Ele está querendo ensinar o seguinte, que os cristãos, eles precisam tomar cuidado porque eles foram libertos do pecado. O pecado não os domina mais. Agora, quem os domina é Deus, é Jesus Cristo, e a eles só cabe uma vida santa, uma vida transformada. Porém, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós ainda temos esse corpo mortal que cede aos pecados. E Satanás, ele vem com a tentação para fazer com que nós possamos aceitar o pecado e continuemos uma vida em pecado, mesmo sabendo da nossa salvação. Isso é um perigo muito grande, porque muitos cristãos, pessoas honestas, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, eles vão se apagando, eles vão se anulando, porque deixaram com que o pecado tomasse conta das suas vidas, e agora eles não conseguem mais ir aos pés de Jesus e pedir perdão e se libertar daquele pecado, porque foram deixando e caindo na conversa de Satanás, de que aquele pecado era aceitável diante de Deus. Não, irmãos, Deus não aceita nenhum pecado. Deus sabe que todos nós temos a natureza pecaminosa e podemos até vir a cair. Só que a palavra de Deus diz que aquele que cair, ele tem um advogado que vai diante do Pai e concede perdão para aqueles que caíram. Por isso, a orientação é: não caiam num grande engano de Satanás de continuar uma vida de pecado. Se porventura algum pecado está dominando você, é hora de você falar não para este pecado. Este é o conselho também que eu lhes dou esta manhã. Vejam no versículo 9, meus irmãos, João diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando. O que ele está dizendo é: quem é cristão verdadeiro, filho de Deus, ele não vai continuar pecando, ele vai lutar contra o pecado, porque ele sabe que Jesus Cristo na cruz do Calvário concedeu a ele a libertação do pecado, que na cruz do Calvário Jesus o perdoou. Veja o que João fala no versículo 4 e 5 desse mesmo texto. Ele diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Ou seja, o pecado é a quebra da lei. O pecado é um jeito que Satanás tenta propor para os cristãos, para que os cristãos possam quebrar a lei de Deus, desobedecer a lei de Deus. Então, estar em pecado e continuar pecando não é ato de um filho de Deus, porque um filho de Deus obedece o que Deus lhe determina. Mas aqui nesse texto, o versículo 5, João lembra: vocês já sabem o que Cristo veio fazer por vocês. Cristo veio libertar vocês do pecado. E uma vez que vocês estão unidos com Cristo, continuam unidos com Cristo, vocês vencem o pecado. Veja no versículo 6 o que ele fala: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Então, uma pessoa que conhece a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, que está unido com Cristo, ele luta contra o pecado e não se deixa levar pelo pecado.
Satanás, ele vai dizer, olha, continua no pecado, tudo bem, Deus é bom, Deus te perdoa, Deus te ama, então continua no pecado. Mas não foi para o pecado que Deus decidiu nos amar. Não foi para o pecado que Deus enviou Jesus. Pelo contrário, o texto diz assim, que Cristo veio para destruir o pecado. Que em Cristo o pecado não tem mais poder sobre nós. Por isso, João está dizendo, não deixe Satanás enganar vocês novamente, fazendo com que vocês continuem uma vida de pecado. O versículo 9, João usa para reforçar essa ideia. Na parte B do versículo 9, ele diz assim, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Ele diz assim, o cristão, o filho de Deus, ele não continua pecando porque ele recebeu dentro dele uma vida. E essa vida que Deus deu para ele permanece dentro dela. Essa vida é uma vida liberta do pecado. Essa vida é uma vida transformada, é uma vida mudada, é uma vida restaurada. Por isso, João está aqui defendendo que nós não podemos cair em hipótese nenhuma na ideia de que nós podemos continuar flertando com o pecado e continuar uma vida santa com Deus. Não. Uma pessoa, um cristão que tem uma vida santa com Deus, ele deve dizer não ao pecado. Ele deve dizer sim a Deus, porque ele foi liberto por Deus do pecado. No versículo 6, como eu já li, ele fala, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porque ele viu a Cristo. Quem continua pecando? Uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não conhece Cristo, uma pessoa que não viu Cristo. Então ela aceita o pecado, ela até gosta do pecado, ela até fica bem com o pecado. Mas o cristão, o filho de Deus, ele tem nojo do pecado, ele resiste ao pecado, ele diz não ao pecado. Meu conselho é esse, irmãos. Não deixe com que o pecado se torne algo comum na sua vida. Mas vence o pecado através da sua união com Cristo. Porque o pecado, meus irmãos, não se enganem, ele vai esgotar a vida espiritual que você tem. Muitos cristãos vivem uma vida triste, desanimada, sem amor às coisas de Deus, sem prazer na leitura da palavra, sem prazer na oração, sem prazer numa vida mais íntima com Deus, porque o pecado já se tornou parte da sua vida e eles não conseguem mais ter essa intimidade com o Senhor. Mesmo o Senhor estando perto, mesmo ele sendo uma pessoa salva, mesmo Deus o amando, ele não consegue perceber, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Cuidado, meus irmãos, porque o pecado pode os distanciar de Deus. Isso é muito perigoso. O diabo, ele é um ser do mal. Ele é bem real, bem real. E o tempo todo ele está maquinando o mal contra os cristãos. O diabo não vai desistir de tentar atrapalhar a vida dos cristãos com Deus. O diabo não tira férias, o diabo não descansa, o diabo usa pessoas que estão longe e pessoas que estão perto de nós, para tentar nos enganar a viver uma vida em pecado, uma vida distante de Deus. Satanás, ele vai perseguir todos, e até mesmo os escolhidos podem cair na enganação de Satanás, diz as Escrituras. Por isso, você que é um cristão, tome cuidado com as tentações de Satanás. Não deixe com que ele te engane e ele venha a fazer com que você se torne novamente escravo do pecado e uma pessoa rebelde à vontade de Deus. É interessante que no versículo 10, irmãos, João, ele faz aqui uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo.
mostrando que os filhos de Deus resistem a uma vida pecaminosa. Os filhos de Deus lutam contra uma vida pecaminosa. Porém, os filhos do diabo abraçam a vida pecaminosa e continuam pecando e pecando cada dia mais. Mas aquele que se tornou filho de Deus, que foi liberto pelo Senhor, este não, este continua firme trilhando uma caminhada de uma vida santa, pura e agradável a Deus. Olhem só o que o João diz no versículo 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Ele coloca aqui duas diferenças entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A primeira diferença é em relação a ser correto e não ser correto. Os filhos do diabo não fazem o que é correto. Os filhos do diabo, eles não obedecem a Deus nem às suas escrituras. Os filhos do diabo, eles fazem o que querem, da forma que querem, sem respeitar o querer de Deus. Os filhos do diabo, eles cedem ao pecado com facilidade. E eles seguem no pecado e gostam do pecado e não sentem nenhum remorso de cometerem os pecados. Por isso os filhos do diabo, eles fazem o que é errado, eles não estão preocupados com o que é correto. Eles vivem uma vida sem se preocupar com as consequências. Os filhos do diabo não têm a regra, não têm a lei de Deus, mas eles fazem o mal e vivem uma vida distante daquilo que Deus deseja. Esses são os filhos do diabo que João coloca aqui. Mas os filhos de Deus, eles são diferentes. Os filhos de Deus já fazem o que é correto. Eles são obedientes em tudo que a Bíblia os ensina. Os filhos de Deus, eles buscam cada dia andar longe do pecado. E quando esses filhos de Deus têm contato com o pecado, eles têm nojo do pecado. Eles ficam tristes, o Espírito Santo fala aos seus corações. Eles saem então em direção aos pés de Jesus e pedem perdão. E se arrependem dos seus pecados e deixam os pecados. Os filhos de Deus, eles buscam imitar a Cristo, que teve uma vida limpa, pura, que nunca pecou. Os filhos de Deus, os filhos sábios de Deus, eles sabem que estão sujeitos ao pecado porque ainda têm uma natureza pecaminosa. Porém, irmãos, esses filhos de Deus, eles lutam até o sangue para não se deixar cair no pecado. Eles lutam para estarem limpos, para servir a Deus e obedecer ao nosso Senhor. Essa é a diferença do filho do diabo e do filho de Deus. A segunda diferença que João coloca no versículo 10 em relação aos filhos do diabo e aos filhos de Deus é a questão do amor aos irmãos. Os filhos do diabo, eles não amam seus irmãos. Os filhos do diabo, eles têm atitudes malignas com os seus irmãos. Eles desejam o mal ao próximo. Eles machucam, maltratam, caluniam o seu irmão. Eles não se alegram com as vitórias dos seus irmãos, mas eles se alegram quando os seus irmãos são derrotados, quando seus irmãos são envergonhados. Os filhos do diabo, eles não ajudam, mas atrapalham intencionalmente o seu irmão. Isso é o que é não amar o irmão. Desta forma, os filhos do diabo, eles estão o tempo todo tentando machucar os seus irmãos, porque o ódio está em seus corações. O ódio é uma marca de um filho do diabo. João está dizendo, não é assim que se comportam os filhos de Deus. Os filhos de Deus amam os seus irmãos. Os filhos de Deus dedicam bondade, dedicam oração. Eles têm bons desejos para com os outros. Os filhos de Deus apoiam, falam bem, ajudam os irmãos em momentos de dificuldade, de lutas. Os filhos de Deus, eles têm atitudes de carinho, de atenção, de alegria para com o próximo. Essa é uma diferença.
Então, o que João está querendo ensinar é: não deixe com que ninguém os engane, não deixe com que Satanás os engane, não deixe com que Satanás os engane. Resistam à enganação de Satanás, resistam de continuarem vivendo em pecado, uma vez que vocês são cristãos e foram salvos por Jesus e foram libertos por Jesus do pecado. Sejam corretos em tudo o que vocês fazem. Sejam honestos, obedientes a Deus e à palavra de Deus e à vontade de Jesus Cristo para a vida de vocês. Amem os seus irmãos, sejam bondosos com os seus irmãos e nunca maquinem o mal contra o seu irmão. Este é o conselho que o apóstolo João dá para os cristãos da sua época. Este é o conselho que eu, pastor Moura, quero dar a cada um de vocês, meus irmãos da 2ª IPI de Campinas. Não escutem a Satanás, mas escutem a Cristo. Não escutem aqueles que são enviados por Satanás, mas escutem aqueles que são profetas de Deus. Não se dobrem ao pecado, e se um dia caírem em pecado, confessem os seus pecados a Cristo, mas não continuem pecando. Façam coisas corretas e boas. E por fim, amem-se uns aos outros, como Jesus amou cada um de vocês. E assim vocês serão fortes. E assim a 2ª Igreja continuará unida com Cristo, vivendo o amor de Deus e também não se deixando enganar por ninguém e nem mesmo por Satanás. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos encerrar com oração e também com a bênção do Senhor. Ó Deus maravilhoso, poderoso, nos ajuda a não sermos enganados por Satanás, não sermos enganados pelo pecado. Nos permite, Pai, andar numa vida correta com o Senhor, imitando a Jesus Cristo em tudo o que Ele nos ensinou. Também permita com que amemos os nossos irmãos de maneira verdadeira, de maneira que abençoe a cada um dos irmãos. Nos afasta, Pai, do caminho mau, do caminho torto, e nos afasta de não amar os nossos irmãos. Mas permita que amemos o Senhor acima de todas as coisas. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos permitir honrar o Teu nome como cristãos aqui na terra. E que quando os falsos mestres, quando o falso evangelho pregado possa chegar até nós, nós possamos rejeitar e aceitar o verdadeiro evangelho que o Senhor nos ensinou através de Jesus e relatou nas Escrituras. Que possamos aceitar pregadores que amam o Senhor, que são convertidos ao Senhor, que estão cativos com as suas mentes à palavra de Deus. Por isso, não permita, Pai, que venhamos a ser enganados pelos inimigos do Senhor. É o que nós oramos, é o que nós pedimos. E também abençoamos cada um dos irmãos. Pedimos que o Senhor os proteja, os guarde, abençoe-os durante esta semana. Que eles estejam debaixo da Tua proteção sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Recebei a bênção, irmãos. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus e Pai, que a compaixão, a amizade, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder, a cura, a orientação, a proteção do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, os fortaleça, os sustente e os ampare.
Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Um abraço.